amar pelo que é. Estamos de volta com Devocional Intimidade, depois dessa adoração tão especial com o querido Caleb. E a gente entender que tudo que nós temos, os nossos dons, os nossos talentos, vieram de Deus e retornam para Deus. E quando eles voltam para Deus, como uma adoração íntima do nosso ser, o Senhor envia novamente essa adoração de forma horizontal para que nós possamos conquistar as pessoas para o reino de Deus. Eu me lembro, por que o nome desse quadro é Expressões de Adoração? Porque às vezes a gente tem aquela ideia, adorar é cantar. Não, adorar não é cantar, adorar é um estilo de vida. Adorar é tudo que você é. E aí entra dança, canto. E eu fiz uma entrevista com o pastor Rui no primeiro ano do Devocional, em 2012, ou foi comecinho de 2013. E o pastor Rui é surfista, e através do surf ele ganha muitas pessoas para Jesus, e o testemunho do pastor Rui também muito forte. E a gente foi lá pro Canto do Morcego, aqui na Praia Brava, e fizemos um programa muito especial ali, foi muito legal, a gente falando um pouquinho sobre expressar a adoração a Deus lá dentro do mar, adorando a Deus, surfando, falando de Jesus para os outros surfistas. Então foi muito massa, assim, foi algo bem diferente, algo bem legal, assim. E durante esses 3 anos de devocional, uma coisa que a gente fez foi isso, foi trazer inúmeras formas de adoração a Deus. Mas agora vamos para o nosso tema da semana, e o nosso tema é obediência, caminho do êxito. Para você viver com êxito, viver o propósito, viver o sonho de Deus, meu querido, nós precisamos andar sobre uma estrada definida por Ele. E a estrada que é definida por Deus é a estrada da obediência. E obedecer não implica num sentimento, e sim numa decisão. Eu decido obedecer, eu decido me submeter ao Senhor, logo o reino de Deus é implantado em mim e através de mim, e eu posso viver a plenitude do Senhor em todos os momentos. Vamos lá então para o texto bíblico, que é Levítico capítulo 20, versículos 22 a 26. A minha Bíblia já está marcadinha aqui. E nós vamos ler então. E a palavra de Deus nos diz assim, ó: guardai, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos e cumpri-os, para que vos não vomite a terra para a qual vos levo para habitardes nela. Não andeis nos costumes da gente que eu lanço de diante de vós, porque fizeram todas estas coisas, por isso me aborreci deles. Mas a vós outros vos tenho dito, em herança possuireis a terra, e eu vou-la darei para possuirdes, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos separei dos povos. Farei, pois, distinção entre os animais limpos e imundos, e entre as aves imundas e as limpas. Não vos façais abomináveis por causa dos animais, ou das aves, ou de tudo que se arrasta sobre a terra, ou quais coisas apartei de vós, para tê-las por imundas. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. E a nossa palavra do dia de hoje, então, obediência aplaca a destruição. Quando o povo de Deus saiu do Egito, e na verdade a gente sabe que, cronologicamente falando, o deserto era um caminho de 11 dias até a terra que o Senhor tinha preparado, a terra de Canaã, que o Senhor tinha preparado para aquele povo. Mas por causa da desobediência, aquele povo andou 40 anos em círculos no deserto, até que toda aquela geração morresse, e uma nova geração foi a geração que entrou na terra de Canaã. E quando eles entraram na terra prometida, e essa palavra traz isso, o Senhor disse assim, ó: eu vos separo dos povos que estão aqui. O que é separar? É separar do pecado, é separar dos erros, das más conversações, separar de tudo aquilo que nos impede de viver o propósito de Deus. A palavra obedecer, entre tantas definições, diz: ato de obedecer, submissão à vontade de outrem, de outra pessoa. Então, obedecer vai muito além de um conceito, é um princípio adquirido, é um ato, é uma atitude de obedecer, é uma decisão, como eu falei alguns segundos atrás, para cada um de nós. Desde criança, nós somos o quê? Cobertos por várias pessoas em nossa vida que eles funcionam como tutores na educação. Pessoas que vão nos ensinar, pessoas que vão nos direcionar, mas todas elas nos levam para onde? Para um lugar de obediência. Porque é na obediência que a nossa cerviz, que o nosso caráter é moldado, que a nossa dureza de coração é quebrada. E aonde? Porque uma criança, por pequenininha que seja,
Eu me lembro, o Christian, ele tinha 7 mesinhos e meio. E agora você vai dizer que eu sou cruel pelo que eu vou falar. Mas ele tinha 7 meses e meio e ele já engatinhava, porque o Christian era um furacão. Com 6 meses e pouquinho ele já se arrastava pela casa toda. E ele, então, já engatinhava bem definido, estava quase andando, já andava agarrado pelas coisas. E eu tinha cheio de bibelozinhos na minha casa, e CD e coisa arada. E um dia ele pegou e foi, e pegou todos os CDs e tirou para fora. E a minha mãe disse assim, Mônica, você vai ter que tirar tudo, porque ele é pequenininho e ele vai querer ver e não sei o quê. Eu disse, não, mãe, eu vou ensinar o meu filho a não tirar as coisas, eu não vou tirar absolutamente nada. E foi assim que aconteceu. Eu me lembro que aos 7 meses e meio, ele fez a primeira vez, eu repreendi ele, peguei a mãozinha dele assim e disse assim, ó, aqui não pode mexer. E foi muito engraçado que no outro dia, ele pegou assim e de repente ele foi e ele ficou me olhando, imagina, ele ia completar 8 meses. Ele foi me olhando e botando a mão no CDzinho assim e para puxar as coisas. Eu disse, não, lembra o que a mamãe falou? Não pode. E eu bati na minha mão assim. Desde aquele dia, o Christian nunca mais mexeu em nada. E às vezes você pode dizer, meu Deus, mas o meu filho quebra tudo dentro de casa, eu não posso deixar nada. Porque nós temos que ensinar a criança no caminho que deve andar e quando crescer ela não vai se desviar dele. E hoje, por exemplo, o Christian é uma criança extremamente organizada com o quarto dele. Ele tem coisas dentro do quarto dele e coisas de quando ele era bebezinho que estão intactas ainda. Porque eu ensinei ele um dia. Houve uma obediência. A minha mãe ensinou para mim a mesma coisa que eu então passei ao meu filho algumas coisas diferentes e tal, mas a obediência ela aplaca a destruição na nossa vida. Por quê? Porque ela nos leva para um lugar de equilíbrio. A obediência nos leva para um lugar onde nós crucificamos o velho homem e damos lugar a um novo ser que é ressurreto em Cristo Jesus. Ou seja, o caráter de Deus, o caráter transformado pela obediência, começa a habitar em nós e através de nós. Nós vivemos em tempos extremamente escuros, sombrios. A cada dia mais, em virtude das escolhas inconsequentes, o mundo tem sido destruído, o mundo tem se autodestruído. Por quê? Por causa da falta de obediência. Nós vemos hoje de uma forma absurda meninos aí de 13, 14, 12 anos que batem nos seus professores. Meninos que levam arma para dentro das escolas. O que é isso? É falta de limite. É falta de instrução de obediência. A palavra de Hebreus, em 3, versículos 7 e 8, diz assim, ó, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. E o Espírito Santo está falando conosco acerca da obediência. Quando nós decidimos obedecer e viver a vontade de Deus, nós decretamos um caminho de vitória para nós e para a nossa geração. Porque o povo que andou no deserto e que morreu durante aqueles 40 anos, era um povo que tinha malignidade no seu coração, ele tinha uma escravidão interior que nunca saiu deles. E por isso eles foram destruídos. A desobediência que estava dentro de si, ela mesmo os destruiu. E quando nós determinamos um caminho de vitória sobre toda uma geração, porque o objetivo do inferno é o quê? É matar, roubar e destruir, é desarraigar, é destruir toda uma geração. O diabo, ele não quer destruir você somente, ele quer destruir toda uma geração que está atrás de você. Por isso que nós precisamos obedecer e plantar um caminho de vida e um caminho de verdade para toda a nossa geração. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo aceitável, onde o Senhor conclama a mim e a você ao quê? A obediência. A trazer a obediência à terra, a aplacar a destruição iminente do pecado que nós temos visto para todos os cantos da terra, em todos os lugares. A desobediência tem destruído a vida das pessoas. Eu quero ler o que eu escrevi aqui, ó. A obediência é a estrada dos sábios e dos corajosos, daqueles que a despeito de tudo decidem se submeter a Cristo, ao caminho da cruz, onde no terceiro dia sempre haverá uma ressurreição. E eu quero orar com você nesse momento. Doce amigo Espírito Santo, nós clamamos nesta hora para que o nosso coração seja tomado por um lugar de arrependimento, por um lugar de entendimento, por um lugar de discernimento nas áreas da nossa vida onde temos te desobedecido. E por isso temos, através disso, trazido destruição sobre nós e sobre a nossa geração. Queremos andar no caminho do êxito, que é o caminho da obediência. Então, que a dura serviço do nosso coração seja quebrantado
pautada pela vida, pela verdade e pelo amor que vem de ti, e que possamos viver segundo o teu coração e segundo a tua vontade. Obediência, o caminho do êxito, que seja esse o pautar do nosso coração, o andar dos nossos passos rumo ao centro da tua vontade e levando ao mundo, Pai, a terra prometida, que são as vidas, a tua vida, a tua verdade e a salvação. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, amém e amém, Jesus. Gente linda, gente abençoada, que bom a gente poder derramar o nosso coração na presença de Deus, entender que Ele nos chama para uma vida de plenitude. E só existe plenitude na obediência. Não existe plenitude fora da obediência. O amor de Deus, ele nos constrange para chegar nesse lugar. Assim, eu quero terminar o nosso devocional Intimidade de hoje com muito carinho, com muita vida, com muita verdade. Que o seu coração seja tomado pelo Senhor. Meu querido, se o Espírito Santo, durante esse breve momento de adoração que nós tivemos aqui, ele canalizou alguma área de desobediência na sua vida, cai com a boca no pó, realmente assim, ó, clama a Deus e vence, porque o caminho que está por atrás disso tudo é um caminho de vitória. Grande beijo no coração de vocês, toda a sua família, que o amor de Deus os guarde, os proteja, tenha um lindo dia abençoado na presença de Deus. Até amanhã. Tchau.